A paz do Senhor, meus amados irmãos, nós louvamos a Deus por esta oportunidade. Estaremos lançando aqui, divulgando através de alguns vídeos, um estudo panorâmico a respeito da escatologia bíblica. E a nossa primeira parte a comentar sobre o futuro revelado pela palavra de Deus é o estado intermediário dos mortos. Meus amados, o que significa o estado intermediário? Nós temos que compreender de uma vez por todas que não precisamos ficar confundidos ou desencorajados a respeito do destino dos mortos, porque temos a palavra de Deus e a revelação de seu Filho Jesus Cristo. O estado intermediário dos mortos é um período entre a morte de alguém e o arrebatamento da igreja. Isso para os salvos. Para os ímpios, é o período da morte até a ressurreição final do fim dos tempos. Amados, o relato criacionista encontrado em Gênesis e contextualizado com os demais livros da Bíblia nos oferece a ideia de que o homem foi criado como um ser infindo, ou seja, eterno no sentido parcial, posto que a eternidade pode ser vista como absoluta e ou parcial. A primeira só pode ser aplicada unicamente à Santíssima Trindade, por expressar o sentido de jamais ter havido um tempo em que Deus não existisse, e tampouco haverá um tempo em que ele não existirá. A segunda pode ser aplicada aos anjos e aos homens, visto que estes são seres criados desta forma. Houve um tempo em que eles não existiam antes de serem criados. Contudo, jamais haverá um tempo em que eles não existirão. Ou seja, uma vez sendo criado os anjos, o homem, eles agora passarão a ser infinitos. Deus criara o homem para viver abundantemente. Deu-lhe toda a liberdade no paraíso, excetuando uma única regra. E qual foi? Que o homem não comesse da árvore da ciência do bem e do mal. Gênesis capítulo 2, versículo 16. Pois isto o levaria à morte. Veja a conotação da suprapassagem. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Note que a morte aqui está condicionada ao comer o tal fruto. Naturalmente, o onisciente Criador não fora surpreendido com o ato de desobediência do casal. Desta forma, em um ato de desobediência seduzido pela antiga serpente, que é o diabo, conforme Gênesis 3, versículo 1 a 5, o primeiro casal comete a gravíssima infração, trazendo como consequência a morte. Gênesis 2 e 16. Através de Adão, o pecado entrou em todo o mundo. Romanos 5 e 12. E como consequência, a morte passou a imperar em toda a humanidade. Romanos 6 e 23. A grande questão, no entanto, é que a morte física não consiste no fim da existência. Lembre-se, o homem é um ser infindo, mas apenas uma separação desta efêmera e o ingresso para a eternidade espiritual. E esta realidade tem chamado a atenção de toda a humanidade, independente do seu credo religioso, de forma coerente ou não. A humanidade tem feito cogitações acerca da morte ou vida após a morte. Para algumas definições, vamos analisar Gênesis capítulo 5, versículo 5. Nota-se claramente que a morte física de Adão não ocorreu imediatamente após o seu ato de desobediência, pois este viveu 930 anos, certamente muitos séculos depois de ter pecado. Então, para uma melhor compreensão do presente texto, vejamos as seguintes definições do termo morte. Existem 3 tipos de morte. Primeira, a morte física. Esta é a morte biológica, que independente da confissão de fé, todos, exceto os que forem arrebatados, todos passarão por esta morte. É o fim das atividades vitais do organismo. É o que diz o pregador:
o pó volte à terra como era e o espírito volte a Deus que o deu. Eclesiastes 2:7. Esta separação, no entanto, como veremos adiante, é temporária, pois a ressurreição trará de volta esta união entre o espírito e o corpo. A segunda morte é a espiritual. Trata-se da separação entre Deus, a alma e o espírito do homem. Gênesis 2:16 e 17. E dá-se com o indivíduo fisicamente vivo, no entanto, morto, separado de Deus em seus delitos e pecados. Esta condição terrível permanece enquanto o indivíduo não entrega sua vida a Cristo, permitindo que ele seja seu único e suficiente Senhor e Salvador pessoal. Esta separação, ou seja, esta morte espiritual, é claramente vista em Adão e Eva em Gênesis 3:9. Agora vamos para a morte eterna. A morte eterna é resultante da morte física de um indivíduo separado de Deus por seus delitos e pecados. Assim, fato é que se alguém morrer separado de Deus, passará toda a eternidade neste terrível e irrevogável condição. Estes também ressuscitarão, contudo com corpos de vergonha e desprezo eterno. Daniel 12:2. Estarão perenemente lançados no sofrimento do inferno. Esta terrível situação é ainda chamada de segunda morte. Apocalipse 21:8. Não haverá mais saída. Mas afinal, aonde estão os mortos? Posta a realidade de que a morte física é o fim último de todos os homens, muitas heresias têm se formado acerca do destino eterno da humanidade. No entanto, vamos compreender com quem de fato conhece a realidade da existência: Jesus. Antes da morte e ressurreição de Cristo, no Evangelho de Lucas, capítulo 16, e também do 19 ao 31 nos versículos, o Senhor Jesus usa como pano de fundo o destino espiritual de dois homens, um ímpio e um justo, para descrever a realidade dos mortos que precederam a sua ressurreição, ou seja, que morreram antes de Cristo morrer e ressuscitar na cruz. Deste ensinamento prático, depreende-se a seguinte compreensão: no tempo que precede a morte e ressurreição de Jesus, todos os mortos, tanto os justos quanto os ímpios, iam para o Hades, que é uma palavra grega equivalente a Sheol no hebraico. Entretanto, havia uma separação lá no Hades entre eles. Os justos ficavam em um lugar chamado Seio de Abraão, ou paraíso, lugar de descanso, paz e refrigério, enquanto os ímpios ficavam em um lugar de terrível desespero, tormento e dor. Jesus esclarece ainda que entre o lugar onde ficavam os justos e o lugar em que ficavam os ímpios havia um intransponível abismo. Deixa claro que os que ali habitam estão em plena consciência. Mostra ainda que há uma diferença no destino dos que são fiéis a Deus e dos que são desobedientes à sua palavra. Observa-se também que não é permitido aos mortos retornar ao mundo dos vivos para prestar esclarecimento sobre o seu estado. Vemos isso em Lucas 16, versículo 19. Depois da ressurreição de Cristo, os acontecimentos para quem morre depois da morte e ressurreição de Cristo. O Senhor Jesus, antes da sua morte, havia declarado que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Mateus 16:18. A citada referência aponta futuridade. Porém, não obstante, Jesus declara a Dimas, que é aquele salteador que estava na cruz, Jesus diz assim: hoje estará comigo no paraíso. Lucas 23:43. Quando comparamos essa declaração com Efésios 4:8, compreendemos que no intervalo entre a morte e a ressurreição de Jesus, Jesus desce ao Hades, onde estava o seio de Abraão, Lucas 16:19, e subindo leva consigo os justos que ali aguardavam o cumprimento das promessas de Deus. O apóstolo Paulo foi arrebatado ao terceiro céu e viu também ali o paraíso, o novo endereço dos mortos em Cristo, 2 Coríntios 12, versículo 1 a 4. Portanto, o paraíso está agora em cima, na imediata presença de Deus. A partir dessa transferência, todos os justos ao morrerem não descem
descem mais para o Sheol, mas sobem diretamente para a imediata presença de Deus, onde de forma consciente descansarão de suas obras enquanto aguardam a ressurreição. Até que a trombeta do arrebatamento seja ouvida, convidando-os à união com seus corpos, agora gloriosamente ressuscitados, livres de toda a corrupção e imortalidade, prontos para reinarem com Cristo. Isso está em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Onde estão os ímpios depois que morrem? Isso depois da morte e ressurreição de Cristo. Que mudança gloriosa ocorreu quanto ao estado intermediário do justo. Porém, quanto aos ímpios, não houve mudança nenhuma. O seu caminho continua sendo para baixo, Provérbios 15 e 24. Eles continuam em consciente sofrimento no Hades, até o dia do juízo final. Dia este que não os alegrará, pois ali ressuscitarão em corpo de vergonha e nojo eterno. Daniel 12 e 2. E serão lançados no inferno eterno, o grande abismo, a segunda morte, Apocalipse 21 e 8. As referências aqui citadas são suficientes para esclarecer as frequentes dúvidas que têm surgido ao longo dos milênios acerca do estado intermediário dos mortos, além de contestar com veemência os equívocos preconizados pelos segmentos religiosos ou sectários que propagam inverdades como purgatório, reencarnação, sono da alma, aniquilamento dos espíritos e etc. A ideia de que todos, por fim, terão um destino igualmente bom não é bíblica. Seguramente, há diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e o que não o serve. Malaquias 3 e 18. Meus amados, ficamos aqui no primeiro ponto, na primeira parte, a respeito da escatologia bíblica. E partes por partes, nós estaremos nos conscientizando como se dará todo este futuro para o homem, para a igreja, para o justo, para o ímpio, mas tudo já revelado pela poderosa palavra de Deus. Até o próximo vídeo, se Deus assim o permitir. Fiquem com Deus e a paz do Senhor.